acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje estou com a doutora Irvênia Prada esclarecendo um pouquinho mais sobre a questão do anencéfalo. Bom, então, doutora Irvênia, por tudo que você já apresentou, tanto aqui no nosso programa como também expôs no Supremo Tribunal Federal, a questão da defesa da vida do anencéfalo não é uma questão meramente religiosa, mas sim científica. Exatamente, porque todo esse preconceito de que o anencéfalo não tem cérebro, ele está levando a uma postura equivocada e, consequentemente, a defesa do aborto, né? Então, na visão da própria ciência, da neurociência, esse é um indivíduo que tem, sim, partes do seu encéfalo, responsáveis por algumas funções. Então, esse conceito tem que ser revisto e, consequentemente, a postura das pessoas também tem que ser revista. Certo. Aqui no Brasil, o caso mais expressivo foi o da menina Marcela. Foi da Marcela, sim. Mas teve outros casos também? Tem casos. No Nordeste, nós temos relato de casos lá de fetos que viveram, de crianças que sobreviveram, né? Então, tem muitos outros casos, sim. Então, são crianças limitadas, porém com vida. São limitadas. O próprio Penfield, nesse livro que eu citei, Mistério da Mente, ele diz assim, que a consciência, olha que coisa importante, Giovana, a consciência, ela deve se ligar não ao córtex cerebral, mas a esse tronco cerebral alto. Então, quando a gente pergunta se essas crianças têm ou não têm espírito, nós temos que entender que são espíritos sim ligados a esse corpinho que está se formando, né? E a própria neurociência, principalmente através desse neurocientista, Wilder Penfield, ela está confirmando isso, que a consciência se liga ao tronco cerebral alto. Agora, ele mesmo diz, não se referindo ao anencéfalo, porque isso não estava sendo discutido na ocasião, mas ele diz assim, que ligações do tronco cerebral alto, que é essa parte mais profunda do cérebro, com o neocórtex, ou seja, com o córtex cerebral, as partes mais nobres do córtex cerebral, são necessárias para a exteriorização dos conteúdos da mente. Então, uma criança com anencefalia que não tenha essas partes nobres do córtex cerebral, ela jamais vai poder expressar o conteúdo da sua mente, né? Através da fala, através da escrita, porque elas têm muitas deficiências corticais, né? Então, são crianças limitadas, sim. Mas mesmo sendo limitadas, isso não quer dizer que elas não têm direito à própria vida, né? Pelo contrário. Então, sempre, como você sempre diz, né? Dar o direito à vida sempre. Claro, dar o direito à vida sempre. Aliás, logo depois dessa nossa fala lá no Supremo Tribunal Federal, nós fomos para a Federação Espírita Brasileira e a doutora Marlene fez uma entrevista lá com uma TV lá do próprio Senado, né? Então, a entrevistadora perguntou se essas crianças, mesmo tendo alguma parte do cérebro, mas seriam limitadas, então elas mereceriam nessa chance de sobreviver. E a doutora Marlene teve uma resposta que deixou todo mundo assim parado. Ela disse assim, afinal, por que essas crianças que têm alguma forma de deficiência não podem sobreviver? Aliás, não são os deficientes que fazem as guerras. Né? Quando ela disse isso, todo mundo ficou parado. Porque é claro, por que tem alguma deficiência não pode sobreviver? Por quê? Né? Quem somos nós para nos arvorarmos em decidir esse pode viver e aquele não pode viver? A vida, ela é um bem outorgado pelo Criador e ela só diz respeito ao indivíduo que tem a vida, né? Não somos nós que podemos decidir se esse indivíduo merece ou não viver. Todos merecem viver. Com certeza. Bom, e há relatos também de crianças, né, que passaram por essa enfermidade, né, de não ser anencéfalas, né? E, posteriormente, as famílias ficaram muito agradecidas, né, por ter a oportunidade, né, de criar, ainda que momentaneamente, né, por essas crianças, né? É o caso da família da Marcela, né, dessa menininha. Eu vi pela internet, recebi pela internet um depoimento da família toda, do pai, da mãe, da irmã, né? Dizendo que a irmã é muito emocionada, disse assim, que a Marcela foi um anjo que caiu na família, porque toda essa questão da afetividade da família, do companheirismo, ficou muito mais engrandecido, muito mais exacerbado com a presença da Marcela em casa, né? Então, num momento desse é que a família se reúne mais, é que a afetividade aflora, né? É que essa coisa de ajudar um elemento da família que está mais necessitado. Então, às vezes é um elemento de ligação e não de alguém que vem atrapalhar a vida da família, né? Tem que ser visto sob esse aspecto. Foi experiências catalisadoras, né? Nossa, nem diga, de aglutinar as pessoas, né?
e de todos trabalhar em benefício daquele que no momento está mais necessitado. Com certeza. Bom, doutora Irvênia, nosso bloco de entrevistas chegou ao final. E você que está em casa já sabe, caso tenha algum comentário, alguma sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é ciênciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, doutora Irvênia e Giovana, pela entrevista que vocês nos deram. Eu queria chamar a atenção para esse livro que foi editado pela Associação Médica Espírita do Brasil, A Vida no Anencéfalo, falando sobre as questões jurídicas e médicas, e científicas, bioéticas do assunto. E queria lembrar vocês de um ponto que eu acho fundamental. Diante das informações que nós temos, não pelo que nós achamos, mas pelo que realmente é constatado pela ciência, e diante dos preceitos cristãos, ou seja, daquilo que Jesus nos trouxe, daquilo que nós consideramos como pilares fundamentais do espiritismo e de qualquer religião cristã, ou seja, o amor ao próximo, o amor incondicional, o respeito incondicional à vida, especificamente à vida humana ou especialmente à vida humana. Se juntar esses dois elementos, ou seja, as bases do que nós consideramos o conceito do amor, o conceito da solidariedade, o conceito de toda a importância dessa vibração positiva e harmonizada com Deus para que nós possamos evoluir, que é a base da nossa doutrina, da filosofia espírita e cristã de uma maneira geral. E se você associar isso ao que foi colocado pela doutora Irvênia e o que está colocado nesse livro, ou seja, o anencéfalo, ele é um ser com uma malformação grave, mas é um ser encarnado com os mesmos direitos e com a possibilidade, a necessidade de vivenciar uma vida curta, a gente sabe disso, mas uma vida em que ele possa ser amado, em que ele possa ser cuidado, e aquilo pode ser fundamental para a sua evolução. Esse indivíduo ele tem tanto direito à vida como nós. E quem tem uma base cristã sólida e tem a informação técnica de que existe realmente um ser encarnado lá, de que ele sente, ele tem a possibilidade da consciência, até pelas teorias colocadas por Rupert Sheldrake, da consciência no tronco cerebral, esse indivíduo ele merece o nosso respeito, ele merece a nossa proteção, porque é um ser humano absolutamente vulnerável e que precisa do nosso apoio e do nosso amparo. Eu queria agradecer mais uma vez a doutora Irvênia pela participação dela no Ciência e Espiritualidade e queria agradecer você que tem nos acompanhado por tantos anos e que continua ao nosso lado fazendo esse programa aqui na TV Mundo Maior. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.